Claramente, eu sou apenas um espantalho. Mas me tornei a lenda mais aterrorizante do mundo. A cada vez que apareço, sou reconhecido como SSS. Durante desastres, uso os olhos dos mortos como relógio. Cada cidade me vê como um sonho. Apenas vivo como um espantalho. Basta absorver o medo para me tornar infinitamente mais forte. Percebo que minha visão está estranhamente fixa. Só consigo ver vastos campos de trigo à minha frente. E também o céu cinza opressivo acima de mim. O que está acontecendo com meu corpo? Assim que tento mover a cabeça, sinto uma onda de fraqueza. Tentei baixar a cabeça, mas só consigo ver meu peito. É um palha seca e sem umidade. Eu me tornei um espantalho. Uma inquietação indescritível surge em meu coração. Ansiedade e desespero. Mesmo que eu tivesse me transformado em uma linha, eu aceitaria. Mas, infelizmente, isso é algo que não consegue mover nem uma palha. E o que é ainda mais frustrante é: este campo de trigo desolado não tem nem sombra de fantasma. Qual é a diferença disso para ser condenado à prisão perpétua? Foi então que uma águia mecânica fria coou na minha mente. O sistema do deus demônio do medo está ativado e vinculado ao hospedeiro. Entidade de vida anômala, espantalho. O hospedeiro pode obter poder absorvendo valores de medo. Fortalecer a si mesmo. Espírito do medo atual. Um lugar assombrado onde os pássaros não fazem cocô. Como obter valores de medo? Nome: Shen Fo. Entidade de vida anômala, espantalho. Força negligenciável. Habilidade não disponível para ativar: Olho dos Sonhos, Gase LV1. Desolação sem fim, LV Demônio. Corpo do Deus Demônio, LV1. Espírito do Medo Direto. 3 habilidades cinzas não ativadas. Chamou toda a minha atenção. Olho do Fênix, Gase LV1. Ao entrar em contato visual com um alvo, é implantado um leve sentimento inexplicável. Um significado e uma forte sensação de desconforto ao ser observado. Faz o alvo ficar brevemente distraído. Surgir o pesadelo mais aterrador no fundo do coração. Para ativar o estado, pode usar 100 pontos de medo para ativar. Luz sem emaranhamento LV1. Controlar a palha que compõe a si mesmo ou o que está ao redor. A palha envolve e prende o alvo. Para ativar o estado, pode usar 100 pontos de medo. Corpo do demônio LV1. Palha que se transforma em si mesmo. Aumenta significativamente sua força e permite movimento livre. Para ativar o estado, pode usar 1000 pontos de medo. O que eu mais quero desbloquear agora? Isso, naturalmente, é o corpo do demônio. Mas agora, só restam aqueles óculos de botão que ainda podem se mover levemente. Um corvo agita suas asas pretas e brilhantes. Caiu com precisão em meu ombro. Minha consciência deu um salto. Meu coração instantaneamente subiu à garganta. Essa criatura peluda e achatada não vai querer levar meu único olho, vai? A noite logo caiu. 2 sombras furtivas se esgueiraram para dentro do campo de trigo. Um garoto com o cabelo tingido. Sob a luz da lua, o cabelo loiro ainda era ofuscante. A aparência da menina era delicada e encantadora. O loiro habilidosamente tirou um maço de cigarros do bolso. Ele puxou um e colocou perto da boca da menina para ela experimentar. Eu não quero. A menina balançou a cabeça suavemente. Sua voz era baixa, com um toque de resistência. Que tal experimentar? Você não vai morrer. Em seguida, ele tirou uma bebida forte. A menina, com leve pedido, disse: Eu estou resfriada. Eu tomei um antibiótico antes de sair. Ah, do que ter medo. O loiro, despreocupado, acenou com a mão e abriu a tampa da garrafa. Se você está resfriada, mais razão para beber. Isso vai te aquecer. Então eu vou beber um pouco. A garota, forte, não recusou mais. Um gole de líquido picante desceu. A coragem do garoto de cabelo amarelo rapidamente aumentou. Suas mãos começaram a agir de forma desonesta, deslizando pelo corpo da garota, pronto para tentar o fruto proibido. Nesse momento, a garota espantalho tinha os olhos cheios de terror, olhando para o espantalho não muito longe. Nesse momento, eu estava com aqueles olhos de botão escuros observando. Quando o medo se instalou, uma onda de informação fria invadiu minha mente. No meu coração desesperado e silencioso, a chama da esperança reacendeu. O espantalho cuida daquela coisa quebrada. O garoto foi abruptamente interrompido. Extremamente impaciente, grunhiu uma frase: Não dá. Ir para lá é realmente uma droga. Ele viu novamente aquele espantalho, não sabia quando. Seu corpo torto, feito de sacos de estopa, estava mais uma vez de frente para eles. O medo da garota de 20 anos a deixou completamente apavorada. O medo agarrou seu coração com força. Aquilo não era um olhar de morte, ele estava se movendo. Ele estava olhando para mim, como se quisesse que eu fosse para casa. Toda a paciência e disfarce do loiro, sob a queima do álcool e do desejo, se desfez em cinzas. Seus olhos estavam vermelhos como os de uma besta enfurecida. Ele agarrou o pescoço fino e frágil da garota. No começo, a garota ainda tentou lutar.
Mas seu corpo começou a ter espasmos incontroláveis. Eu assisti a cena de perto. Meu coração estava completamente calmo. E havia uma leve expectativa. Acredito que quando o loiro perceber que algo está errado, ele deve ficar muito assustado, certo? Só não sei se ele poderia me fornecer um pouco de medo. Um corvo com penas negras e brilhantes levantou o voo. Olhando para aquelas órbitas vazias, ele suavemente se perturbou. O garoto de cabelo amarelo pulou abruptamente do corpo da garota. A garota estava babando espuma branca, com o rosto pálido como cinzas. E aquele corvo que estava pousado em seu rosto estava roendo algo. O medo extremo explodiu instantaneamente na mente do garoto de cabelo amarelo. O nível de medo aumentou em 30. O garoto de cabelo amarelo rastejou freneticamente para trás, usando mãos e pés. Um medo colossal. O medo fez olhar involuntariamente para trás. Sob a luz da lua pálida como cinzas, aquela figura que deveria ter sido fixada por um mastro de madeira, já que era um espantalho imóvel, lentamente girava sua cabeça feita de saco de estopa. Medo em nível 50. O garoto de cabelo amarelo rolava e se arrastava. Ele correu como um louco em direção ao campo de trigo. Eu chamei meu sistema de despertar. Verifiquei o painel. Nome: submissão. Organismo de vida anômala. O poder do espantalho é negligenciado. Habilidade não pode ser ativada. Pesadelo. Olhar LV1. Desolação sem fim LV1. Corpo do demônio LV1. Valor de medo 110. Total de 110 pontos. Não é suficiente, nem um pouco. Hesitou e proibiu. O primeiro ícone de habilidade cinza foi bloqueado. Olhar do pesadelo LV1. Ao entrar em contato visual com um alvo, implanta um significado inexplicável e é a intensa inquietação do olhar. Faz o alvo ficar brevemente atordoado. Evoca o pesadelo mais aterrador do fundo do coração. Estado não ativado. Deseja usar 100 pontos de medo para ativar esta habilidade? A ideia de ativar isso surgiu na minha mente. Valor de medo 100. Ativar olhar do pesadelo. Quack. Aquele corvo que fugiu voltou voando. Minha consciência fixou-se firmemente naquela criatura de penas curtas. Olhar do pesadelo ativado. O corvo prestes a descer parou abruptamente. Seus olhos, como grãos de feijão preto, se contraíram de repente. As penas brilhantes e olhosas se eriçaram por toda parte, como se fosse um ouriço espinhoso pisado dentro da loja. Ah, o corvo não se atreve mais a parar. Como se a morte estivesse perseguindo-o por trás. O aumento do medo, essa é a sensação de poder. Meu olhar frio lentamente se moveu de volta para o corpo da jovem. A polícia vai vir? Quando eles chegarem a este campo de trigo, ao ver este corpo em estado miserável, quanto mais medo isso vai gerar. Um plano claro e frio está em andamento. Meia hora depois, várias feixes de luz de lanternas. Disparos desordenados no campo de trigo à noite. O grito de Jingjin, parecendo ansiosa e impotente no campo aberto, ouvindo o nome daquela garota. Eu olho para o corpo abaixo. Não esperava que a próxima refeição chegasse tão rápido. Aqui, todos se aglomeram, onde a luz da lanterna se concentra. Jingjin está deitada sobre as espigas de trigo esmagadas, com as roupas desarrumadas. O corpo já está rígido e frio. E o que mais faz o cabelo arrepiar é: os olhos de Jingjin já foram arrancados. Gá! Um corvo de penas negras e brilhantes gritou assustado. Levanta voo do bico de um espantalho seco nas proximidades. Medo no trabalho na manhã seguinte. Duas sombras, uma atrás da outra, curvando-se para passar sob a fita amarela de aviso. O chefe da equipe de policiais da delegacia de Issues, Algodon. O jovem que o seguia, com um semblante que ainda exibia determinação. O que foi perguntado lá? O olhar de Algodon era como uma moeda de ferro, preso no corpo frio da jovem. Perguntou sem olhar para trás, com a voz baixa. Aquele garoto, o capitão. A voz do Xiao Li estava um pouco tensa. O suspeito Shumingao estava completamente apavorado. Ele estava falando sem sentido, murmurando algo sobre palha. Seus olhos se moveram, e ele não conseguia formular uma pergunta lógica. Zhao Godon e Shen Seng disseram: procurem cuidadosamente, não deixem passar nenhum canto. 20 anos de carreira como policial. Ele viu muito crime e medo. Os policiais realmente chegaram. Meu olhar frio passou por dois intrusos. O chefe fez uma descoberta. Xiao Li exclamou de repente. Ele cuidadosamente pegou um globo ocular com pinças. Era exatamente aquele globo ocular que o corvo deixou cair na noite passada. Justo quando ele tentou colocar a evidência no saco de coleta. Seu olhar acidentalmente teve um contato extremamente. Um breve contato. É agora. O olhar do pesadelo. Eu ativei a habilidade sem hesitar. O movimento de Xiao Li parou abruptamente. Em seguida, um som de dor, como se estivesse se afogando, saiu de sua garganta. A mão segurando a pinça e o saco de evidências. Tremores intensos e incontroláveis.
Que tipo de situação é essa? Zhao Guodong soltou uma raiva como um trovão. E Xiao Li deu um forte suspiro. O nível de medo aumentou em 20, juntando-se ao que foi absorvido dos aldeões aterrorizados na noite passada. O total chegou a 160. Meu olhar invisível de ganância lentamente se virou para a cena. Essa pessoa sempre manteve a calma. O homem com olhos brilhantes como os de uma águia. Primeiro, leve as pessoas de volta para uma vigilância rigorosa. Zhao Guodong deu a ordem. Os outros, desmobilizem. Você também. Ele olhou para Xiao Li. Esta noite, eu ficarei aqui sozinho. 20 anos de carreira como policial. Ele já teve contato com algumas áreas que policiais comuns não conhecem. Ele sabe que alguns rumores não são infundados, até mesmo a nível nacional. Parece que existe um departamento extremamente secreto, especializado em lidar com esses eventos estranhos que não podem ser explicados pela razão comum. O código daquele departamento é a Agência 749. Dispos de todos. Escolheu enfrentar-nos sozinho. O olhar passou pela figura calma, mas alerta de Zhao Guodong. Na consciência fria, surgiu uma leve onda de cálculo. O interessante é que percebeu algo. Ou você já esconde algo especial. Zhao Guodong deu um soco em torno do espantalho. No final, ele fingiu examinar o tronco de apoio. Viu-se uma câmera menor que a unha do dedo, que foi silenciosamente pressionada na parte de trás do tronco. Após fazer tudo isso, ele voltou para dentro do carro. A porta do carro deixou apenas uma fresta. Um confronto silencioso aconteceu em um campo de trigo impregnado com o cheiro da morte. A noite se aprofundou. Uma figura cambaleante quebrou o equilíbrio. Um homem embriagado. O bêbado, cambaleando, caiu abruptamente ao meu lado. A mão grosseira do bêbado tateou descontroladamente o tronco sob mim. Linda, suas pernas são realmente firmes. Puxar a mão, mas também gosto. Nas profundezas da minha consciência, surge uma onda de desprezo frio e puro. Como isso pode ser? Na vida passada, ser assediado nas ruas de Chengdu já era suficiente. Agora eu sou esse espantalho, não posso ser esperto. Pelo menos não deveria. Até Zhao Guodong, sonolento dentro da viatura policial, perdeu instantaneamente toda a sonolência. Assistente. A raiva de Zhao Guodong explodiu como um trovão. Abra seus olhos de cachorro. Veja claramente que esta é uma área de segurança. Quem deixou você entrar? O bêbado, alimentado, tem uma força incrível. Ele conseguiu se soltar da mão de Zhao Guodong com um puxão. Em vez disso, abraçou o espantalho ainda mais forte. A bela duna, obcecada. A bela espinhosa me faz sentir coceira no coração. Zhao Guodong estava completamente furioso. Novamente puxou com força a gola do bêbado. Apertou seu rosto com força. Forçou-o a ser um espantalho de verdade. Viu claramente. Isso é palha podre de um espantalho morto. Não é a beleza da sua mãe. Devolva-me minha beleza. O bêbado parecia ter perdido seu bem mais precioso. Você se atreve a me enganar. Eu vou te queimar. Ele gritava desesperadamente, com uma garrafa de bebida destilada de baixa qualidade na mão. Jogou tudo em mim. A chama que saiu do isqueiro tocou a palha embebida em álcool. No meio daquela chama ardente, o bêbado viu claramente. A boca do espantalho costurada com linha grossa estava se abrindo loucamente. O que é isso? Não misture com as chamas de alto teor alcoólico. O engoliu instantaneamente. O instinto de sobrevivência o impulsionava a rolar e rastejar em direção a, recentemente, o rio. Drogas, Zhao Guodong murmurou. Apressou-se até a beira do rio. Na visão de Zhao Guodong, o bêbado parecia ter de repente inspirado um poema. Derramou bebida sobre si mesmo. E então, sem hesitar, se incendiou. Quando ele arrastou o bêbado para fora do rio, a pessoa já estava irreconhecível, mas ainda respirava. Felizmente, ainda estava vivo. Zhao Guodong suspirou. Esta tragédia repentina superou completamente as expectativas. Zhao Guodong chamou a ambulância primeiro. Voltou rapidamente para o carro da polícia. Ansioso, acessou as imagens de antes, capturadas pela câmera de segurança. Apenas deu uma olhada. Seu sangue quase congelou. A câmera registrou claramente, no momento em que o bêbado se incendiou, no rosto do espantalho em chamas, apareceu um sorriso grotesco e extremamente sinistro. O olhar de pesadelo da unha do medo, mobilizando toda a força dentro da viatura policial. A respiração de Zhao Guodong parou repentinamente. Uma mulher completamente ensanguentada, vestindo um vestido escarlate. Ele desceu lentamente do caminho da plantação. Caminhou diretamente em direção à viatura policial. Com uma raiva imensa, ele se dirigiu à mulher. Por que ainda não o prenderam? Cada palavra era como uma faca afiada, cravando-se profundamente no coração de Zhao Guodong. Este é o pesadelo que ele carregou por anos. Um caso antigo que permanece sem solução. Eu já fiz o meu melhor. A respiração de Zhao Guodong estava pesada como um fole quebrado. Sob a represa da razão,
A conclusão da leitura se desfez a cada instante. Você está mentindo. Agora, um fantasma feminino já estava colado na janela do carro. A represa mental de Zalgodon desmoronou completamente. Ele puxou rapidamente a arma e apontou para o fantasma feminino do lado de fora da janela. Na verdade, minha direção estava disparando loucamente o gatilho. Mas para mim, o poder da ira moderna é apenas alguns buracos irrelevantes na minha zona de párea. Adicionou alguns buracos irrelevantes. Aumentou 50 pontos de medo, aumentou 60 pontos de medo, aumentou 80 pontos de medo. Vi Zalgodon esvaziar o carregador e desmaiar dentro do carro. Este chefe de polícia, Zalgodon, não esperava que, à primeira vista, parecia forte. Mas, na verdade, seu interior era tão frágil. Mais uma vez, alguém caiu. Na verdade, matar não é o que eu desejo. Eu suspirei. Vamos ver a quanto chegou o nível de medo. Apenas 320 pontos de medo, é tão pouco. É realmente uma longa jornada pela frente. A distância para desbloquear o corpo do deus demoníaco que mais espero. Ainda longe. E os 100 pontos necessários para desbloquear o entrelaçamento árido já foram superados. Eu não hesitei nem um pouco. Desbloquear o entrelaçamento árido, 100 pontos de medo. Habilidade de entrelaçamento árido ativada. Uma sensação de poder completamente diferente do olhar de um pesadelo, inundando meu corpo feito de palha. Meu subconsciente se agita levemente, sentindo um pequeno pedaço de trigo seco e tombado, tanto dentro quanto fora do poço. A névoa repentina se entrelaça de forma distorcida. Justamente quando eu, na noite passada, me esforçava ao máximo contra Zalgodon exibindo o olhar do pesadelo, para arrastá-lo para o mais profundo dos pesadelos de medo. Eu não sou apenas um espectador. No momento em que as forças mentais colidem intensamente, alguns fragmentos, imagens de memória pertencentes a Zalgodon, também influem para minha percepção ao longo da corrente de medo. Alguns trechos vagos, mas inquietantes. Símbolos estranhos em arquivos criptografados. Fotos de cena que vão além da fábrica. E um código com uma certa conotação competitiva. A 749ª partida da insanidade de Zalgodon. Especialmente seu estado bizarro. E as imagens que podem ter sido gravadas por câmeras de pinhole. Eu preciso me tornar mais forte o mais rápido possível, para enfrentar os investigadores da 749ª sessão que podem chegar. Quando amanhecer, Xiao Li trouxe alguns policiais com expressões sérias, para pisar novamente nesta terra. No entanto, a cena diante deles fez o sangue de todos quase congelar instantaneamente. A voz do capitão Xiao Li, com um tom de choro e um tremor de incredulidade. Ele se lançou ao lado do carro, mas não se atreveu a tocar na cena do crime. Um policial veterano reprimiu uma ordem rouca e estrondosa. O olhar de Xiao Li foi atraído por o vídeo de monitoramento dentro do carro. A imagem tremia violentamente, acompanhada pela respiração pesada de Zalgodon, como um favo de mel, e um colapso iminente. Durante todo o processo, a imagem da câmera mostrava que não havia ninguém do lado de fora do carro. Finalmente, o cano da arma se virou, apontando para o golpe mortal na têmpora. O vídeo terminou. Todos que viram sentiram o suor frio escorrendo pelas costas. Um bêbado morreu queimado acidentalmente. O capitão Zalgodon faleceu devido à enorme pressão de trabalho a longo prazo. Ele teve alucinações graves que levaram à sua infeliz morte em serviço. E o caso da garota Li Jingjin e Shumingao anteriormente também foi apressadamente classificado como um assalto acidental. Você ouviu falar? O velho Zhao não morreu em serviço. Ele foi possuído por um espírito e ficou obcecado. Ele mesmo se destruiu. Não é só isso. Aquele espantalho não se machucou nem com balas. Coisas estranhas começaram no fim de semana. Aqueles chamados entusiastas do sobrenatural vieram aqui, para me fornecer um pouco de valor de medo. Só ousam tirar fotos de longe, aumentando o valor de medo em 1. O valor de medo aumentou em 2, algo insignificante, mas que continua a se acumular. Mas eu não estou mais apenas esperando. O rei dos espinhos já se espalhou silenciosamente, e eu estou esperando. Esperando uma oportunidade. Esperando por esses medos dispersos, para se reunir em ondas que me permitam me transformar novamente. A oportunidade logo chegaria naquela noite. Um influenciador famoso chamado Irmão Long, que explora fantasmas, para chamar a atenção. Ele trouxe um assistente, carregando equipamentos de transmissão ao vivo. Ele atravessou a linha de segurança de forma despreocupada. Entrou no campo de trigo. Famílias, queridos, abram bem os olhos. Este é o campo de trigo assombrado que viralizou na internet. Já matou várias pessoas. A polícia já veio aqui. Então, pergunto, você tem medo? Irmão Long é incrível. O que ele está aprontando desta vez? Esse espantalho é bem realista. Famílias, vocês estão vendo? Este é o famoso, o espantalho que matou várias pessoas. Um saco de estopa rasgado e botões de palha.
olhos tortos e boca que podem assustar até a morte. Para criar um efeito, ele deu alguns passos à frente, levantou o pé e chutou o tronco que o sustentava, produzindo um som alto. Nesse momento, o macaco assistente tirou uma ferramenta da bolsa de ferramentas. Ele passou adiante. O irmão Long só deu 2 chutes e não teve força. Se não for forte, que tal a gente serrá-lo? Vamos ver se tem algum idiota escondido lá dentro. O irmão Long rapidamente pegou a serra com os olhos fixos. E eu, caramba, você realmente é um talento. Mas preste atenção. O irmão Long se virou para a câmera. Só precisa de um carnaval. É só assistir a apresentação ao vivo do irmão Long. O primeiro show é o Espantalho Assassino. Eu sou de Blackwater Town. Recentemente, minha mãe me proibiu de sair à noite. E não posso me aproximar de Wangmai Village, o chefe da polícia do nosso vilarejo. Ouvi dizer que todos morreram nas mãos do espantalho. Meu Deus! O chefe da polícia morreu. Isso é um grande problema. Por que eu não ouvi nada sobre isso? Ouvi dizer que foi secretamente encoberto pelas autoridades. Não vi este campo de trigo. Agora está tudo em estado de bloqueio? Ouvi dizer que há policiais de plantão à meia-noite? Não deixar ninguém se aproximar. Com a discussão dos comentários, os efeitos deslumbrantes do carnaval dominaram a tela. Agradeço ao irmão que dança no meu túmulo pelos presentes. Minha consciência fria estava observando em silêncio. Mas se você encontrou comigo, só pode ser azar. Justo quando a serra na mão do irmão dragão estava prestes a tocar o tronco de madeira, os olhos do sonho fixaram-se em movimento. O sorriso no rosto do irmão dragão desapareceu instantaneamente, torcendo-se em um terror extremo. Não vem aqui, saia. Sai! O irmão dragão soltou um grito de partir o coração. O instinto animal de sobrevivência o consumiu completamente. Restou apenas a resistência mais primitiva e brutal. Aquele objeto que ele segurava, que originalmente ia em direção ao tronco, neste momento, foi visto como um último recurso, em direção às sombras que se aproximavam. Na verdade, estava perseguindo o assistente com cortes frenéticos, brandindo o irmão dragão. Irmão dragão, o que você está fazendo? É o meu macaco que enlouqueceu. Lâmina gigante de sepultamento. Cortou com força na carcaça metálica da câmera. Gerou uma chuva de faíscas ofuscantes. Quase cortou a orelha do macaco pela metade. Caramba, isso realmente não parece atuação. A cara do macaco parece estar distorcida. Os comentários estão explodindo na tela. Os presentes também começaram a voar descontroladamente. No entanto, neste momento, o macaco quase se mijou de medo. Que trabalho, foi para as nuvens. Que bônus, tudo foi jogado para o alto. A câmera caiu sobre a maciez das palhas de trigo. A lente ficou torta. A imagem estava perfeitamente alinhada com o objeto, cortando freneticamente em direção ao macaco, colidindo com o irmão dragão enlouquecido. E mais adiante, aquele espantalho silencioso no campo. O pânico é como uma inundação que rompe represas. Instantaneamente, inundou a sala de transmissão. Valor do medo mais 8, valor do medo mais 12, valor do medo mais 25, valor do medo mais 100. O efeito do olhar do pesadelo se desvaneceu como a maré. Que droga de ilusão é essa? Isso é realmente muito estranho. O irmão dragão mordeu os lábios, ainda assustado. Aquele macaco é um covarde. Com certeza ficou tão assustado que se mijou. Correu mais rápido que um cachorro. Ele foi até a câmera caída. Abaixou-se, pegou-a e apontou para seu rosto pálido. Olá, pessoal. Como foi a atuação daquela vez? Foi de nível de melhor ator? Isso não fez vocês se mijarem de medo? Ha ha ha, que droga. É que aquele assistente é um idiota medroso. Ele realmente conseguiu assustar alguém. Quando voltar, vou descontar todo o salário dele. No entanto, o chat não estava convencido. Estava freneticamente postando novos conteúdos. Irmão dragão, tem um espantalho atrás de você. O espantalho está rindo. A cabeça dele se virou. Ele está rindo, eu vi. Rir? Que besteira. Deve ser o vento. Ou é problema de ângulo da câmera. Pessoal, não se assustem à toa. É tudo efeito do programa. Olha a coragem de vocês. Para provar que não tem medo. E também para dissipar essa atmosfera estranha. Ele tirou um isqueiro de metal. Com um estalo, acendeu. A chama pulava diante dos seus olhos. Poxa, um espantalho podre não pode fazer nada. Assustou meu assistente. Eu vou acender essa coisa agora mesmo. Vamos ver se você ainda consegue rir. Sinto que algo vai acontecer, Dragon Brother. Não se precipite. As mensagens na sala de transmissão ao vivo começaram a aconselhar. Mas Long já é fraco. Internet. Enquanto essas mais de 10 mensagens diferentes passavam. Espera, Dragon Brother. O que você está segurando? O que mais poderia ser? Não é só um isqueiro. Não, é uma serra. Olha, Dragon Brother está segurando uma serra com a outra mão. Caramba! O que é aquilo vermelho lá em cima? Parece sangue e pedaços de carne. Caramba!
Não pode ser do assistente, né? Vi os comentários loucos passando na tela. Long G ficou atordoado por um momento. Olhou para o outro rolo de aço que segurava firme. Viu sob a luz da lua aquele serrilhado balançando. Estava claramente manchado com algumas manchas escuras e pegajosas. Estava claramente manchado com líquido vermelho. Líquido vermelho. Ele rapidamente verificou seu corpo. O braço estava intacto. Então, claramente, isso não era o sangue dele. Então, isso só podia ser que seu rosto ficou instantaneamente pálido como papel. Eu o vi correr. Ele claramente saiu do campo de trigo. Eu vi com meus próprios olhos. Ele se esforçou para lembrar da imagem do macaco correndo. Mas, aterrorizado, percebeu que aquela memória só tinha uma conclusão. Não havia processo. Irmão número 1. Os comentários coloridos dançando sobre o túmulo apareceram novamente. Dragon, rápido, vá. Não ligue, aquele lugar realmente tem problemas. Eu vi claramente agora há pouco. Vi aquele espantalho virando a cabeça e sorrindo para você. Eu mandei uma mensagem privada para Minnie e ela não respondeu. Estou te ligando, atende rápido. Ele puxou o celular como se tivesse levado um choque. Sem nem olhar, ele apertou o botão de atender com força. Ele ouviu a voz tremendo de um jeito insuportável. Sai fora. O que é isso? A velha porca em casa vai dar à luz. Parto difícil. Tudo bem, tudo bem. Eu já volto. Imediatamente, ele falou para a câmera que a transmissão de hoje. A transmissão ao vivo termina aqui. Até a próxima. No entanto, enquanto ele estava em um estado de confusão, no momento em que ele queria desconectar a transmissão, uma presença fria e cruel, com uma malícia vampírica de outro lugar, novamente, o prendeu firmemente no lugar. Este é o meu território. Se você quer vir se divertir, venha. Quer ir embora como um cão derrotado? O olhar do pesadelo desce novamente, desta vez misturada com a energia do medo recém-adquirida. Ainda mais astuto e venenoso. Dragon estava prestes a se virar, mas seu movimento parou abruptamente. Ele sentiu o isqueiro em sua mão. De repente, ficou extremamente quente, como se estivesse segurando um pedaço de metal incandescente. A dor queimada disparou direto para o cérebro. Ele soltou um grito agudo e aterrorizante. Foi uma reação completamente instintiva. Ele jogou com força o isqueiro que acabará de acender. Ele o lançou para fora, jogou o isqueiro para longe. Aos olhos de todos os espectadores na transmissão ao vivo, ele parecia ter sido possuído de repente. Seu rosto estava cheio de um medo extremo. Mas ele usou o isqueiro para incendiar o arrozal sob seus pés. As chamas rapidamente subiram pelas pernas da calça e pelos sapatos. Uma dor ardente intensa. Longo imediatamente despertou de seu breve controle. Caramba! Que lugar é esse? Esse espantalho realmente tem um problema. Neste momento, ele estava como um cão sem dono com a coluna quebrada. Como um cão sem dono com a coluna quebrada. Correndo para fora do campo de trigo. Apenas desejando se afastar o máximo possível daquela existência aterrorizante. A câmera ainda estava quieta, deitada sobre as hastes de trigo. O que aparecia na tela era a sua silhueta distorcida fugindo desajeitadamente. E, ao longe, aquela figura na escuridão da noite, iluminada pela fraca luz do fogo, como se estivesse envolta por uma camada invisível, de uma atmosfera estranha e inquietante do espantalho. Valor do medo mais 30, valor do medo mais 50, valor do medo mais 80. Eu senti o nível de medo disparar. Observando a direção para onde o irmão Long desapareceu, o canto da minha boca se contorceu levemente. No próximo instante, a desolação envolveu minha vontade fria, como se uma ordem invisível fosse dada instantaneamente. Sob os pés do irmão Long e ao seu redor, vastas áreas de hastes de trigo secas e amarelas, e a grama selvagem seca e dura, como se instantaneamente tivesse sido injetado com algum tipo de maldade. O que é essa força vital? Ele se virou assustado. E viu inúmeras ervas secas como se fossem cobras venenosas vivas, enrolando-se freneticamente em suas panturrilhas. Socorro, socorro! Tem um fantasma, tem um fantasma! E aquela câmera que caiu no primeiro lugar, a câmera que estava funcionando intensamente, justamente transmitiu essa cena perfeitamente. Caramba, caramba! É verdade ou mentira? A grama ganhou vida. Chame a polícia, rápido! Que tipo de efeito especial é esse? Me diga que isso é um efeito especial. Irmão Long, salve-o. Quem vai salvá-lo? Valor do medo mais 50. Valor do medo mais 80. Valor do medo mais 120. Nível de medo aumentado em 200, ao mesmo tempo. A rodovia que leva à cidade de Água Negra. Um SUV preto estava acelerando. No banco do passageiro, havia uma garota vestindo um moletom casual, com um rabo de cavalo, parecendo uma estudante universitária. De repente, ela gritou. Quase jogou o tablet que estava segurando. Uau, velho gato! Velho gato, olha isso! Ele bateu animadamente no assento do motorista ao lado, com uma expressão calma.
Eu disse que olhar o fórum local de fenômenos sobrenaturais seria útil, não disse? Esta transmissão ao vivo está incrível. O homem dirigindo, codinome Velho Gato, franziu a testa levemente. Sua voz tinha um toque de resignação. Lindai, estamos em uma missão, não de férias. E eu estou dirigindo. Lindai virou a tela do tablet em direção ao seu rosto. Na tela, o irmão dragão estava sendo enlouquecidamente enrolado por palha. Uma cena aterrorizante de arrasto. Gritos e sons estranhos e esparsos invadiram a cabine. O velho gato lançou um olhar rápido e focado. Seu olhar instantaneamente se tornou concentrado. Fonte da reação de energia, um momento. Conectando ao escaneamento por satélite. Confirmando que vem da transmissão ao vivo. Localização, zona de trigo da cidade de Água Negra, tela de energia. O espantalho, velho gato, repetiu. Sua voz soou um pouco mais relaxada. Isso está certo. Você se lembra do relatório que recebemos? O espantalho estava em uma das opções de dúvida. Os resultados da análise saíram. Lindai continuou dizendo. A avaliação preliminar indicou anomalia inercial na sequência 9. Possui uma leve habilidade de telecinese. É especialista em ataques de ilusão, mas seu alcance é limitado. Não possui capacidade de movimento. A dificuldade de contenção é simples e sem graça. Os olhos de Lindai de repente se arregalaram. A situação não está boa, velho gato. Apenas vi na transmissão ao vivo. Aquele espantalho que estava preso ao tronco. Seu corpo começou a mudar drasticamente. Tornou-se negro e resistente. E eu estou me puxando para fora do tronco. Ele se moveu em um nível físico. Ele se desvinculou do objeto fixo. Não é um objeto inanimado. A voz de Lindai estava cheia de choque. E além disso, ele usou um ataque de enredamento físico. Não é uma ilusão. A expressão do velho gato também se tornou levemente séria. Libertar-se das amarras. De um ataque mental para um ataque físico. Será que ele pode crescer? Ou será que a análise anterior estava errada? Cortem imediatamente aquele sinal de transmissão ao vivo. Não podemos deixar que as imagens se espalhem. O pânico se espalha, o pânico aumenta. Isso aumentará significativamente a contenção posterior. E a dificuldade de lidar com isso depois. Tudo bem, tudo bem. Dentro do campo de trigo da Vila Unmai, na cidade da Água Negra. Finalmente alcancei 1000 pontos de medo. Eu sorri amplamente. Abri a boca cheia de palha afiada. Desbloquear o interesse do demônio LV1. Valor de medo 1000. Habilidade interesse do demônio LV1 para ativar. Meu corpo parecia ter se expandido. A palha que antes estava seca e macia, brilhava com um brilho semelhante ao metal. Ou o brilho frio do obsidiana. Eu lentamente, centímetro por centímetro, me desvinculei daquele estaca. Eu arranquei de um tronco que não sabia há quanto tempo estava lá. Este é o corpo do deus demônio? Agora eu finalmente recuperei minha liberdade. Eu não consigo me aproximar do irmão dragão. O saco com cabeça de palhaço, usando um chapéu de palha, goteja levemente. O que você é, criatura? Não venha aqui. Eu estava prestes a responder ao irmão Long. Mas percebi que, ao abrir a boca, não conseguia emitir som. Só consegui fazer um leve som de palha se esfregando. Levantei uma mão feita de palha negra. O irmão Long balançou a cabeça em pânico. Mas estava preso apenas por palha seca, incapaz de se mover. O valor de medo só aumentou 100. No final, restou apenas uma forma grotesca e distorcida, que mal conseguia manter uma forma humana. Um novo espantalho que tremia levemente. O irmão Long não morreu, mas se tornou um espantalho vivo. Depois de fazer tudo isso, eu lentamente me virei. Levantei uma mão negra. Fiz um gesto de promoção em direção à câmera. Naquele momento, inumeráveis espectadores diante das telas. Parecia que todos sentiam. Aquele olhar vermelho penetrante atravessou a rede. Direto fixou-se nas profundezas da minha alma. Um significado disparou do rabo em direção ao céu. Sentindo medo em casa. No momento seguinte, o medo em casa. O sinal da transmissão ao vivo foi completamente interrompido. Eu estava de pé no centro do campo de trigo, sentindo o corpo do novo plano que nasceu. O olhar vermelho varreu este território que me pertence. Finalmente pousou naquele novo adorno que balançava levemente. As pessoas da 749ª Divisão já devem estar de olho em mim. Agora não sei qual é a força deles. Enfrentá-los imprudentemente não é uma decisão sábia. Além disso, o corpo de Deus demoníaco atualmente só pode agir na escuridão. Este lugar não é adequado para ficar por muito tempo. Eu preciso sair imediatamente. Aquele corvo de penas pretas e brilhantes voou novamente. Pousou no meu ombro. Ha. Irmão, esse seu carro realmente é o rei das 100 toneladas. Dirigir é realmente prazeroso. O jovem soltou um anel de fumaça com satisfação. Que besteira, você está me falando de técnica. Este carro transporta essa carga como se fosse um brinquedo. O jovem se assustou. Ele tentou se mostrar corajoso. Que coisa é essa?
Isso me deu um susto. Eu pensei que era um quebra-molas. Vá reclamar com meu seguro. O jovem no banco do passageiro deixou a ponta do cigarro cair na calça. Esqueci de filmar as dificuldades. Parecia que tinha batido em algo com forma humana. Os dois se olharam. Ambos viram o medo nos olhos um do outro, e a desesperança de estar em uma grande encrenca. No entanto, quando os dois correram alguns metros, depois de ver algo deitado na vala ao lado da estrada. Droga, isso quase me matou de susto. Viram um espantalho torto deitado. Estava coberto de poeira. Parecia bastante desajeitado. Minha consciência, sentindo friamente o impacto que aconteceu. Embora o corpo de Deus demoníaco tenha uma força muito superior ao espantalho comum, mas foi atingido por essa besta de aço de 100 toneladas, a uma velocidade considerável. Ainda me fez sentir. O corpo do espantalho demoníaco tremeu violentamente. Este espantalho é escuro. Transmite uma sensação indescritível de terror, especialmente aqueles olhos de botão, vazios. Deixou-o inexplicavelmente assustado. Que azar do caramba! Seu pai xingou e se preparou para jogá-lo no terreno baldio ao lado. O jovem ao lado do pequeno soldado. Seu primo Avei, no entanto, o parou de repente. Avei deu uma volta ao redor do espantalho. Tocou e viu que o espantalho era bem resistente. A aparência é um pouco estranha, mas pode ser útil. Leve isso até a dona da fazenda para ver se funciona. Para ver se consegue assustar aqueles animais de penas. Assim, estamos ajudando. O caminhão ligou novamente. Eu estava pensando sobre este destino desconhecido. Quanto valor de medo isso pode me trazer? Realmente é empolgante. À medida que o caminhão entra na fazenda Folha Verde. Irmã May, a mercadoria chegou. Vamos contar. Ele está gritando algo com uma voz alta. Eu ouvi. Irmã May comentou. Desta vez você não me deixou uma pilha, certo? Na última vez, descarregar foi um trabalho duro. Como poderia? Irmã May trouxe algo para você. Eu gostaria de organizar cada grão de ração. E ainda preparei algumas coisas boas para você no caminho. Irmã May olhou para o espantalho ao ouvir isso. Por que esse negócio parece tão esquelético? Será que isso funciona, minha boa irmã? Quanto mais assustador, mais eficaz. As aves estão surpresas, sabem de algo? Esse tipo de coisa não é para se brincar. Este jovem é. Irmã May virou seu olhar para ele. Com um olhar de avaliação, meu primo, o pequeno soldado. Vamos levá-lo para fora para ver o mundo. Vamos correr e ajudar um pouco. Tem uma casa vazia ao lado do armazém. O pequeno soldado ainda pode dormir, certo? Ao chegar aqui, não fique muito tempo. Minha consciência percebe tudo isso com frieza. Um novo campo de caça se abre. Braços de melão verdes cobrem a terra como uma onda. Melões redondos estão escondidos entre eles. Nome: Shen Fo. Organismo anômalo. Força total do espantalho. Habilidade da sequência 7. Olhar do pesadelo LV1. Desolação envolvente LV1. Corpos de Deus demoníaco LV1. Habilidade que pode ser ativada. Banquete de pressão coletiva LV15. Fertilidade abundante LV1. Sussurro dos mortos LV1. Valor de medo 260. Uma nova habilidade chegou. Meus olhos brilharam instantaneamente. Imediatamente fui verificar a descrição da nova habilidade. Banquete de pressão coletiva LV1. Controle de corvos. Um ataque duplo, psicológico e físico, ao alvo. A cada 10 pontos de valor de medo consumidos. Pode gerar um medo 100% sob seu controle. A hidráulica também pode consumir um ponto de valor de medo para forçar a submissão. Controlar corvos selvagens. Observação: a hidráulica de medo é criada a partir do valor de medo. Pode ser retransformado em valor de medo. Entrar na sua mente para armazenamento. Corvos selvagens que foram dominados não funcionam. Para ativar o estado, pode-se usar 100 pontos de valor de medo. Fertilidade abundante LV1. Sacrificar seres vivos ao deus do medo. Após absorver o sangue e a carne do sacrifício, pode-se obter a bênção do deus do medo. Para ativar o estado, pode-se usar 1000 pontos de valor de medo para ativar. Sussurro dos mortos LV1 simula a voz dos mortos no momento da morte. Causa grande dano mental ao alvo. Para ativar o estado, pode-se usar 1000 pontos de valor de medo para ativar. Desta vez, há na verdade 2. Habilidade que requer 1000 pontos de valor de medo para ativar. Se soubesse que ser um espantalho significa não poder falar, então, contanto que encontre muitos dos próprios mortos, o eu disfarçado é equivalente a ter novamente uma pessoa que fala normalmente. Mas agora só me resta um pouco do miserável valor de medo de 260 pontos. Eu também não estou apressado para ativar novas habilidades, mas escolhi aprimorar a habilidade antiga, Olhar do Pesadelo. Olhar do Pesadelo LV1 foi atualizado para Olhar do Pesadelo LV2. É necessário consumir 200 pontos de valor de medo. O efeito muda de um alvo único para um grupo.
Eu não hesitei e imediatamente consumi 200 pontos de medo. Escolhi primeiro atualizar o olhar do pesadelo para LV2. A noite rapidamente caiu. Eu confirmei que não havia mais atividade humana ao redor. Eu preciso me familiarizar com esta nova área de caça. Em seguida, movi-me silenciosamente pela fazenda. Cheguei à área de criação que vendia um cheiro especial. O pesadelo civil foi ativado. Os porcos gordos no chiqueiro, de repente, como se fossem eletrocutados, emitiram um sofrimento agonizante. O impacto louco na grade. Os bois no estábulo também estavam gritando como gatos aterrorizados, lutando para se soltar das rédeas. O galinheiro explodiu em um instante. Todas as galinhas batiam as asas e gritavam loucamente. Valor de medo aumentou 0,5. Valor de medo aumentou 1. Esse barulho enorme e repentino, naturalmente, também alarmou os humanos na fazenda. Que diabos está acontecendo? A Vei estava xingando enquanto acendia a lanterna. Com medo, ele foi verificar os animais. Ele só viu uma bagunça e os animais em estado de choque. Será que um javali entrou no estábulo? Não deveria ser assim. O velho Yang perguntou, confuso. Eu acho que vi uma sombra negra passar rapidamente. Não pode ser que ladrões entraram na fazenda, pode? Uma funcionária de meia-idade se escondeu atrás de alguns outros. Eu disse com firmeza. A sombra não é aquele assassino pervertido, certo? Ouvi dizer que recentemente, pessoas têm desaparecido frequentemente nas aldeias próximas à nossa fazenda. Dizem que a maioria já está morta. A polícia suspeita que o colega de quarto pervertido está cometendo crimes em série. Depois de dizer isso, fui com a Vei e outros pela fazenda. Começamos a patrulha. Eu fiquei em pé, quieto, no centro do campo de melões. Valor de medo 100. Habilidade banquete de pressão coletiva LV1. Para ativar este ataque noturno à fazenda. A área de criação da fazenda obteve mais de 700 pontos de valor de medo. Sem hesitar, desbloqueei diretamente banquete de pressão coletiva. Comecei a experimentar o novo poder que obtive. Irmã May realmente não estava errada. Este campo de melões realmente tem muitas corujas. Não hesitei em direcionar minha consciência para o grupo de corujas. O poder do banquete de pressão coletiva se espalhou silenciosamente. Em poucos minutos, eu consumi 179 pontos de valor de medo. Dominei todas as corujas e as trouxe para o eco. Minha consciência neste momento pode se fixar claramente em cada corvo. Controlá-los é tão simples quanto mover os dedos. O som se mistura com centenas de corvos se espalham descontroladamente na área de criação. Vários animais. Os animais, novamente assustados, começaram a gritar em pânico. Valor de medo aumenta 0,5, valor de medo aumenta 0,5, valor de medo aumenta 1. E daí que o valor de medo aumentou 1? A Vei e os outros, ao ouvirem o barulho, saíram novamente, exaustos tanto física quanto mentalmente. No entanto, assim que saíram, eles se depararam com a nuvem de corvos que subia ao céu. Imediatamente, ficaram apavorados e desorientados. Agitaram os braços descontroladamente. Valor do medo aumenta, valor de medo aumentando. Esse bando de criaturas peludas é simplesmente fora de controle. Na manhã seguinte, Irmã May apontou para Vei e disse: Você deve levar o pequeno soldado rapidamente para... Deu uma olhada nas aquelas máquinas quebradas ao lado do armazém. O pequeno soldado, curioso, pergunta: Irmão Vei, você realmente sabe consertar essa coisa? Ele deu um chute em um motor sucateado. Ele disse: Basta dar umas batidinhas. Aperte alguns parafusos e está feito. Se ele se sair bem, é nosso mérito. Se eles correrem, não cobramos nada deles, não estamos em dívida. Do outro lado, alguns trabalhadores rurais estão capinando e fertilizando o campo. O assunto da conversa também não se desvincula das coisas estranhas de ontem à noite. É realmente estranho. Aqueles animais estavam bem. Por que eles agiram como se tivessem visto um fantasma? Vocês acham que tem a ver com aquele que está circulando recentemente? Relacionado ao assassino do manto da noite chuvosa. SHHH, fale baixo, ouvi dizer que é um psicopata assassino. Ele gosta de sair para cometer crimes em noites de chuva. Ele escolhe especificamente os que estão sozinhos. Os métodos são realmente cruéis. Vai chover, e ainda por cima, tempestade. Vocês estão dizendo coisas tão assustadoras. Estou até pensando em pedir um tempo e voltar para casa para me esconder por alguns dias. Que tipo de licença você está pedindo? Não é permitido pedir, e nesse momento, Irmã May apareceu atrás dele sem que soubessem. O assassino do manto da noite chuvosa é interessante. A conversa entre eles não escapou dos meus olhos. A outra parte tem ganhado fama na Vila de Abelha recentemente. Não é inferior aos campos de trigo na Vila de Água Negra. O espantalho, claro. Se esse tal assassino do manto da noite chuvosa me provocar, então não me importo em deixar a outra parte saber quem é realmente a fonte do medo. O valor de medo de vocês só pode ser oferecido a mim. Eu farei vocês saberem.
O que realmente assusta não é o manto descascado, mas sim o espantalho. Nesse momento, uma velha caminhonete coberta de lama rompeu a névoa e entrou na fazenda. A porta do carro se abriu e uma figura saiu de dentro. Era o proprietário da fazenda Folha Verde, Wang Shoutian. O chefe Wang voltou. A Wei imediatamente colocou um sorriso atencioso no rosto. Wang Shoutian parou. O olhar de Murran parou brevemente em Wei. Wang Shoutian acenou com a cabeça. Ele parecia não se importar com a presença de dois homens estranhos em casa. Não estava muito preocupado. Ou melhor, sua atenção não estava nem um pouco nisso. Ao mesmo tempo, o velho gato da delegacia de Vila de Água Negra estava sentado em frente ao computador, com a testa franzida. A base da Montanha Negra informou que poderia nos emprestar um objeto de contenção de nível de sequência, mas precisamos passar por lá para ajudá-los a resolver um evento anômalo. O disco ao lado relutantemente se levantou. Wang Shoutian comia rapidamente, quase devorando a comida. Antes, ele estava sempre falando sobre o assassino do manto da noite chuvosa. A mulher do manto se afastou. De vez em quando, ela se levantava e olhava ao redor, com uma aparência de dor nas costas. Seus olhos estavam cheios de vigilância e medo, como se o assassino pudesse surgir a qualquer momento do peixe. O olhar dele coincidiu exatamente com o meu. No instante em que nossos olhares se cruzaram, o olhar do pesadelo se ativou nos olhos de Li Shen. A imagem daquele espantalho se distorceu instantaneamente. O valor de medo aumentou em 20. O assassino do manto estava ali. Ele chegou, e Li Shen estava caído no chão lamacento. Seu rosto estava pálido como papel. Irmã Mei, ainda em choque, disse a Li Shen. O que você fez? Li Shen, no entanto, agarrou bruscamente a calça de Irmã Mei. Não foi por descuido da minha parte. Foi o assassino do manto. Eu vi. Eu realmente vi. Estava bem ali, no chão. Após alguns segundos de memorização, alguém suspirou aliviado. Li Shen, você está ficando louco, não está? Aquilo não é apenas um espantalho? Eu não vou mais trabalhar. Não vou ficar nem mais um minuto. Eu quero ir para casa. Estou indo agora. Não quero mais o pagamento. Depois de dizer isso, ele se esforçou para se levantar, como se estivesse sendo perseguido por um fantasma. Ele correu apressadamente. Sem olhar para trás, correu em direção ao dormitório. Embora todos digam que Li Shen estava vendo coisas, mas um medo invisível já se infiltrou como a chuva fria e úmida nos corações de cada um. O valor de medo aumentou após toda essa agitação. O trabalho de prevenção de enchentes finalmente foi concluído às pressas. A irmã Mei viu a situação, aproximou-se e comentou rapidamente sobre o que aconteceu com Li Shen, que caiu na água e estava insistindo em ir embora. Já que Li Shen estava decidido a ir embora com essa chuva forte, a estrada da montanha não é fácil de percorrer. Eu vou dirigir e levá-lo até a cidade. De qualquer forma, conseguirei um carro. Vocês não precisam me esperar para o jantar. Apenas deixem um pouco de comida para mim. Wang Shoutian foi até a garagem e trouxe a picape. Li Shen estava quase impaciente. Ele subiu no banco do passageiro da picape. Wang Yuan desapareceu na fazenda, sumindo na densa névoa. Depois de um tempo, o chefe da casa voltou. Li Shen foi levado em segurança até a cidade. Wang Shoutian disse, sem expressão, enviou para fora um galpão abandonado. Xiao Bing encostou-se na parede, como se tivesse acabado de fazer algo errado. Ofegante, respirando pesadamente. No entanto, ele acabou de se acalmar. E então ouviu um som de tosse profunda do lado de fora. O pequeno soldado ficou assustado. Não se atreveu a se mover. Em seguida, a luz na entrada do galpão se acendeu. Wang Shouti entrou arrastando aquele cinto de pele de cobra. Ele não acendeu a luz. Foi direto para um pequeno quarto. A porta tinha um cadeado no coração. Depois de um tempo, ele saiu de mãos vazias. O pequeno soldado esperou atrás do armário por um bom tempo, confirmando que Wang Shoutian realmente tinha ido. Então se atreveu a espiar lentamente. Mas enquanto ele se movia com cuidado, estava prestes a chegar à entrada do galpão. Ele parou novamente, como se algo o tivesse impedido. Ele acabou de aproximar os olhos. Um cheiro forte e nauseante de sangue. De repente, pela fresta da porta, entrou no nariz do pequeno soldado. Xiao Bing respirou fundo, com a mão apoiada na fria porta de madeira. O coração de Xiao Bing subiu instantaneamente à garganta, com medo de que esse som chamasse alguém. Justo quando ele estava em um dilema, com o coração acelerado, uma mão fria pousou em seu ombro. Xiao Bing ficou tão assustado que quase perdeu a alma. Quase gritou em voz alta. Wang Huan franziu a testa e segurou o nariz, estava fedendo. O que você está fazendo aqui? Este é o lugar privado do velho Wang. É estritamente proibido a qualquer pessoa se aproximar. Eu só estava dando uma volta. O pequeno soldado Tang se perdeu e chegou ao príncipe Wang. Puxou seu braço com impaciência e saiu rapidamente. Acabei vindo parar aqui.
Vamos rápido, enquanto o velho Wang ainda está comendo. Caso contrário, se ele descobrir, você vai se ver em apuros. Os dois saíram apressadamente do prédio abandonado. Retornando ao bordo de olmo. O canto da minha boca se abriu levemente. Esta noite chuvosa apenas começou.